Domingo da experiência do perdão, renovação do interior. Ouvi, Senhor, as preces do vosso servo e do vosso povo eleito. Dai a paz àqueles que esperam em vós, para que os vossos profetas sejam verdadeiros. Com alegria nos reunimos para celebrar nosso encontro festivo com o Pai bondoso, o Pai amado, o Pai misericordioso. Apesar de nossas infidelidades, Ele não nos rejeita, mas Ele vem ao nosso encontro quando nos desviamos de seus caminhos. A liturgia deste domingo centra a nossa reflexão na lógica do amor de Deus. Sugere que Deus ama o homem e a mulher infinita, incondicionalmente, e que nem o pecado nos afasta desse amor. A primeira leitura do livro do Êxodo 32 apresenta-nos a atitude misericordiosa do Senhor face à infidelidade do povo. Neste episódio, situado no Sinai, no espaço geográfico da Aliança, Deus assume uma atitude que se vai repetir vezes sem conta ao longo da história da salvação. Deixa que o amor se sobreponha à vontade de punir o pecador. Atente-se na atitude de Moisés face à indignação de Deus. Intercede pelo povo e não deixa que a ambição pessoal se sobreponha aos interesses de Israel. De acordo com o texto, Deus propôs-lhe: deixa que a minha indignação se inflame contra eles e os destrua. De ti farei uma grande nação. Mas Moisés não aceitou a proposta. A atitude de Moisés é uma atitude fácil à luz dos critérios dos homens? Quantas vezes os homens são capazes de vender a alma ao diabo para subir, para ter êxito, para chegar a presidir a qualquer coisa? Quantas vezes os homens são capazes de sacrificar os valores mais sagrados para serem conhecidos, serem famosos, invejados ou adquirir uma fatia a mais de poder e de influência? E de que serve? O Salmo responsorial 50-51, ter misericórdia e mostrar compaixão, são ações que evocam gestos de se inclinar, de baixar-se para alguém. A misericórdia, uma das chaves e uma das palavras-chave da aliança, é o amor paterno, animado por uma generosidade dinâmica que brota do coração. Vou agora levantar-me e volto à casa do meu Pai. Na segunda leitura, Paulo recorda algo que nunca deixou de espantar: o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Esse amor derrama-se incondicionalmente sobre os pecadores, os transforma e os torna pessoas novas. Paulo é um exemplo concreto dessa lógica de Deus. Por isso não deixará de testemunhar o amor de Deus e de lhe agradecer. Entre os cristãos existe muitas vezes a convicção de que a justiça de Deus é a aplicação rigorosa da lei. Assim, Deus trataria bem os bons enquanto castigaria naturalmente e obviamente e objetivamente os maus. A história de Paulo e a história de tantos homens e mulheres ao longo dos séculos é desmentido desta lógica. O amor de Deus derrama-se sobre todos os homens e mulheres, mesmo sobre aqueles que têm vidas duvidosas e pecadoras. Bons e maus, a todos Deus ama, sem exceção. E nós? Somos filhos deste Deus e amamos os nossos irmãos e irmãs sem distinções, sem julgamentos. Às vezes ouve-se mesmo entre os cristãos expressões de ódio e de desprezo em relação àqueles que cometem desacatos ou que têm comportamentos que reprovamos. Agora, como conciliar essas atitudes com o exemplo de amor sem restrições que Deus nos oferece hoje? O nosso texto termina com um hino de louvor ao Deus que ama, sem exceções. Sentimos-nos agradecidos a Deus por esse amor nunca desmentido que se derrama sobre nós.
sejam quais forem as circunstâncias, o Evangelho nos apresenta o Deus que ama todos os homens e mulheres e que, de forma especial, se preocupa com os pecadores, com os excluídos, com os marginalizados. A parábola do filho pródigo, em especial, apresenta Deus como um pai que espera ansiosamente o regresso do filho rebelde, que o abraça quando o avista, que o faz reentrar em sua casa e que faz uma grande festa para celebrar o reencontro. Face ao aumento da criminalidade, da violência, cria-se por vezes um clima social de alguma histeria e radicalismos que vemos em todos os lugares do mundo. Exigem-se castigos mais severos e os adeptos das soluções definitivas chegam a falar na famosa pena de morte para certos tipos de crimes. E que sentido é que isto faz à luz da lógica de Deus? Ser testemunha da misericórdia, do amor de Deus no mundo não significa, no entanto, pactuar com o pecado. Não. O pecado, tudo que gera ódio, egoísmo, injustiça, opressão, mentira, sofrimento, é mal e deve ser combatido e vencido. Distingamos claramente as coisas. Deus convida-me a amar o pecador e acolhê-lo sempre como um irmão, mas me convida também a lutar objetivamente contra o mal, todo o mal, pois ele é uma negação desse amor de Deus que eu devo testemunhar. Entrar na alegria do nosso Pai. No Evangelho de hoje, Lucas nos oferece 3 parábolas para nos falar dessa misericórdia de Deus, nosso Pai. A ovelha perdida, a moeda perdida, o filho pródigo. Ser beneficiários deste perdão pleno de amor do nosso Pai é o desejo de todos nós. Mas não nos acontece, tal como o filho mais velho, considerar que alguns dos nossos irmãos são imperdoáveis e por vezes acolher com raiva, cólera, sanções da justiça que nos parecem demasiado clementes. Vamos recusar entrar na alegria do nosso Pai, que se compraz a conceder a sua graça? Possamos reconhecer todos os dias que o amor de Deus supera o nosso pecado. Por isso, a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, um abençoado domingo da misericórdia.